Inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigada por juntar-se a nós no Desfrutando a Vida Diária. E estamos tão animados por ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Eu tenho algo especial no meu coração e eu quero compartilhar com você o quanto você é valioso. E eu quero enfatizar isso. Você é tão valioso. Você é uma pessoa valiosa na Terra. Eu acho que o diabo trabalha muito duro tentando fazer as pessoas pensarem que elas não têm valor e que não são necessárias e não têm nenhum propósito, mas você é valioso, você é especial e você tem dons e talentos e habilidades que nós precisamos. E é muito importante. Agora ouça, porque é isso que eu quero falar com você hoje. É muito importante que você, se você ainda não estiver fazendo isso, que você tome a decisão de que você vai realmente cuidar muito bem de você mesmo. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que isso é ser egoísta, mas acho que é ser sábio. Sabe por quê? Não há presente maior que você possa dar a todos os outros do que você ser saudável. Que grande presente para dar à sua família. Você é saudável, saudável emocionalmente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas. Deus quer que nós tenhamos boa saúde. Amado, eu oro para que você seja próspero e tenha boa saúde. 3 João 2. Acredito que é a vontade de Deus que tenhamos energia e mentes claras e saudáveis, não estar cansados e só nos arrastando por aí o tempo todo e desgostados de tudo que fazemos porque realmente não nos sentimos bem. E eu não tenho nenhum número substancial para dar, eu estou apenas supondo, mas eu imagino que se nós fizéssemos uma pesquisa, haveria provavelmente mais pessoas se sentindo mal do que pessoas se sentindo bem. O que você acha? Você acha que está fora? Quantas pessoas estão cansadas? E sabe, essa inexplicável, eu não sei. Nós vamos ao médico, murmuramos sobre isso e aquilo, outra coisa, eles realmente não conseguem encontrar nada, então empurram alguns comprimidos em você, mas você vai para casa e ainda tem os mesmos problemas. E eu sei muito sobre isso porque, francamente, eu vivi assim por anos da minha vida. Felizmente, eu aprendi algumas coisas que realmente me ajudaram e ainda estou aprendendo o tempo todo e eu senti que deveria compartilhar esta palavra com você hoje. Em primeiro lugar, vamos olhar para 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo, o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Todos aqui digam, eu sou a casa de Deus. Uau! Você é a casa de Deus como crente nascido de novo. A quem receberam como presente de Deus, vocês não são de si mesmos. Uau! Nós precisamos dessa revelação. Vocês foram comprados por alto preço, comprados como preciosidade, foram pagos e feitos dele. Portanto, honrem e glorifiquem a Deus em seus corpos. Agora, o que significa você ter sido pago? Nós fomos comprados e pagos com o precioso sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou de volta do nosso inimigo, que antes de nosso relacionamento com Cristo estava no comando da nossa vida pela mentira e enganos. Ele nos governou com mentiras e enganos, mas agora nós temos o Espírito de Deus, temos a verdade da palavra de Deus e, pouco a pouco, dia após dia, nós estamos entrando em mais e mais libertação e podendo desfrutar o tipo de vida que Deus pretendia que as pessoas tivessem no começo dos tempos. O seu corpo é o próprio santuário de Deus. Suponhamos que você estivesse procurando uma igreja para onde ir. Você se tornou crente e agora você está procurando uma igreja. Bem, se você visse uma em certa rua, mas, cara, a pintura estava toda descascando e as janelas soltando e tudo está quebrado e simplesmente nada parece bom, provavelmente não seria a que você escolheria, porque a forma como a igreja aparenta já diz muito a você sobre a liderança e o que provavelmente está ou não acontecendo lá dentro. E assim, gostando ou não, como as coisas aparentam, afeta-nos. Esta é a verdade. Então, hoje, se nós somos a casa de Deus,
e as pessoas estão nos olhando, eu acho que nós devemos fazer a melhor representação que seja possível. Agora, quando eu digo isso, eu não estou falando sobre o tamanho do corpo, nem o penteado, ou, sabe, esse tipo de coisa. Só estou falando sobre valorizar a si mesmo o suficiente para pegar o que você tem e fazer o melhor que você puder com isso. Como nós vamos impressionar qualquer outra pessoa se nós estamos nos arrastando o tempo todo com um olhar amargo na nossa face? Como você está bem? Estou apenas levando a vida. Eu vou te dizer, é apenas muito difícil. Quero dizer, estou passando por isso, passando por aquilo. Veja, nós temos problemas, nossos problemas são reais e nós precisamos poder expressá-los. Mas eu penso na nossa representação ao mundo como corpo de crentes e nossa representação no mundo deve ser: ei, isto é o que é ser um cristão? Então, devemos ser felizes, ter um sorriso no rosto, ter alguma vitória, estar fazendo coisas boas para as pessoas, sabe? Deveríamos ter um impacto muito positivo, uma influência no mundo de hoje. E eu penso que é bastante seguro dizer que se nós, como um corpo de crentes, e quando digo isso, certamente estou falando de mais do que aqueles de nós nesta sala, ou mesmo aqueles que podem estar assistindo ao programa hoje. Eu estou falando dos crentes em todo o mundo que, se estivéssemos nos comportando do jeito que deveríamos e fazendo as coisas da maneira que deveríamos, eu diria que nós seríamos tal qual um outdoor do relacionamento com Cristo e talvez não estaríamos lidando com tantas pessoas enganadas e perdidas por esse mundo afora que hoje temos. Então, eu acho que é hora de dar um passo a mais. E cada um de nós começarmos a cuidar um pouco melhor de nós mesmos. Todos estão bem? Você ainda está respirando, certo? Então estamos bem. E não desligue sua televisão agora. Isso não é justo, você nem ouviu o resto do que eu tenho para lhe dizer. Você precisa ouvir isso. 2 Coríntios 5:20. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, por assim dizer, através de nós. Você não ama? Isso eu amo o que a Amplificada diz. Nós somos representantes pessoais de Cristo. Uau! Penny Shepard, representante pessoal de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai. Apenas pense nisso. Joyce Meyer, representante pessoal de Jesus Cristo. Você é um representante pessoal dele. Eu estou aqui para representar Jesus Cristo. Amém? Eu peço a vocês, Paulo disse, eu peço a vocês, por amor dele, que aproveitem o favor divino agora oferecido a vocês e reconciliem-se com Deus. Eu acho que algumas das coisas que eu digo hoje você pode pensar, Deus não se preocupa com isso. Mas eu vou lhe dizer a verdade, porque realmente os 5 ou 6 pontos que quero fazer hoje são tão simples. É como como não percebi isso antes. Mas sabe, às vezes, nós podemos complicar tanto as coisas que apenas perdemos as coisas simples que nós poderíamos fazer, que realmente fariam uma grande diferença. E assim, ele se importa com todas as pequenas coisas. Isso não é... Deus não quer que nós apenas entremos na igreja no domingo. Ele quer que nós vivamos a vida que o representará durante toda a semana. Então, em Romanos 12:1, na Bíblia, a mensagem... Isso é muito interessante. Eu quase sempre uso a tradução amplificada, mas essa é tão legal. Ouça isso. Eu quero que você faça, Deus ajudando você. Pegue sua vida simples, comum, o seu dormir, comer, ir para o trabalho, viver o dia a dia, e coloque isso diante de Deus como uma oferta. Uau! E deixe-me dizer de novo, o seu dormir, comer, ir ao trabalho e viver o dia a dia. E então coloque isso diante de Deus como uma oferta. Abraçar o que Deus faz por você é a melhor coisa que você pode fazer por Ele. Não fique assim tão ajustado à sua cultura, a ponto de se encaixar sem pensar. Uau! Em vez disso, concentre sua atenção em Deus, você será mudado de dentro para fora. Recorde com facilidade o que Ele quer de você e responda rapidamente, ao contrário da cultura ao seu redor, sempre levando você ao seu nível de maturidade. Deus traz o melhor de você, desenvolvendo uma maturidade bem forjada em você. Ok, então... Vamos conversar um pouco sobre o quão importante é para você cuidar de si. Em primeiro lugar, se você não cuida de si, quem vai cuidar de você? E você só tem uma chance aqui
Você só tem um corpo e se você exauri-lo, não pode ir comprar um outro. Agora, sabe, hoje há tanto recurso que você pode até mesmo obter peças de reposição, mas há algumas coisas que você não pode substituir. Amém? E assim, você é importante para Deus e é isso que eu quero lhe dizer. Você não está aqui, você não é um acidente, você não está aqui apenas ocupando espaço. Deus tem algo para você fazer. Alguma coisa que é importante. E é provável que você não faça, eu também não, se eu me sentir mal o tempo todo. Eu estou lhe dizendo, se eu me sentir mal, eu nem mesmo quero orar. Sinto muito, talvez não pareça muito espiritual, mas se eu me sentir muito mal, eu não quero estudar, eu não quero orar, eu simplesmente não quero fazer nada. E não é assim que Deus quer que sejamos. Ele quer que sejamos energéticos, cheios de zelo e capazes de fazer muitas coisas e ser criativos em nosso pensamento. E certamente não estou insinuando que nunca teremos um dia cansativo ou um dia ruim, mas eu estou falando sobre ficar esperando. Quando as pessoas perguntam a você como você está, você deve dizer com toda a sinceridade: estou ótimo. Bem como você tem passado. Eu tenho passado realmente bem. Sabe, eu disse à minha filha na semana passada, eu tenho me sentido tão bem. E foi tão bom dizer isso. Porque tantas vezes, quando as pessoas lhe perguntam como você se sente, há sempre umas 15 áreas que estão doendo, que nos incomodam, de que podemos reclamar. Agora, eu acho que há coisas que nós precisamos fazer se quisermos nos sentir melhores. E muitas delas são coisas que você pode achar insignificantes, mas eu quero falar com você primeiramente sobre comer. Vamos esclarecer isso. Em primeiro lugar, ninguém tem exatamente o mesmo tamanho de corpo, então nós não precisamos atender à expectativa do mundo de como devemos ser, mas precisamos fazer o melhor que nós pudermos. E eu orei por anos, Deus ajuda-me a comer bem, sentir bem, ter o peso que você quer que eu tenha. Não o que eu quero ter, mas o que é certo para o meu corpo, porque, honestamente, todos sabemos disso. Eu tenho uma amiga que ela pode comer 4 vezes mais que eu e ela só pesa 47 quilos. E é um pouco irritante às vezes. Sabe, quando as pessoas podem comer tudo na geladeira e nunca engordar, mas nós temos que lidar com o que nos foi dado. Certo? E assim, o meu corpo não é assim. Eu sempre tive que ser um pouco cuidadosa durante a minha vida. Mas eu cheguei à conclusão de que, em vez de reclamar disso, vale a pena para mim fazê-lo, porque sabe que a reclamação é apenas uma desculpa para não fazer o que é certo. Obrigada pela excelente resposta. Eu tenho vocês aqui para animar o público de casa, sabe? Amém. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse pensamento veio a mim e eu pensei, sabe, isso é realmente interessante. Por que será que, se nós decidimos comer direito, nós dizemos que estamos de dieta? É um estilo de vida. Comer direito, cuidar de si mesmo, dormir o suficiente, beber água, ter uma vida equilibrada. É um estilo de vida, não é como disciplina, autocontrole. Odeio. Pensemos no comer sem pensar por um minuto. Você diz, o que é comer sem pensar? É tudo aquilo que as pessoas pegam e colocam na boca e elas nem sabem o que comeram. Eu estava em uma loja de móveis outro dia. Quem esperaria encontrar biscoitos em uma loja de móveis? Sabe, eu nunca pensei que encontraria biscoitos numa loja de móveis. Tem uma loja de sapatos que eu vou, que eles sempre têm biscoitos de chocolate. E se você não comer lá, eles embrulham para você levar para casa. Eu vim comprar sapatos e não comer biscoitos? Eu vim pelos móveis e não pelos biscoitos? Bem, eu notei naquela loja de móveis que quando eu entrei tinha um prato cheio e quando eu saí estava totalmente vazio. Isso significa que a maioria das pessoas que passou por aquele prato de biscoitos pegou um deles e jogou em sua boca e comeu. E certamente nem percebeu que fez isso. Eu posso te dizer algo? Coisas que você nem sequer percebe que está comendo, você nem aproveita. E assim, quase sempre isso deixa você ainda com fome ou querendo outra coisa. E é por isso que os especialistas dizem para nunca se comer em pé, mas sempre sentar-se e comer e desfrutar. Não há nada de errado em comer algo doce, mas definitivamente há algo de errado em comer demais algo doce. E eu acho pelo menos que se comemos, precisamos saber o que nós comemos, nós precisamos desfrutar disso, e nós não precisamos pegar tudo que está por aí e comer, dizendo, bem, eu simplesmente não sei por que eu estou tão gorda, eu quase nunca como nada.
Eu costumava ter um problema com garfadas. Eu nunca comia sobremesa, mas eu dava uma garfada no prato de todo mundo. Noutras palavras, eu não pedia nada, mas eu pegava 3 garfadas do Dave. Então, no momento em que eu pegava 3 garfadas disso, e 4 daquilo, e 2 de outra coisa, e um pedaço disso, um pedaço daquilo, eu comia mais do que as pessoas que se sentavam e comiam sobremesa e admitiam que comiam sobremesa. Nós gostamos de mentir para nós mesmos e pensamos que não estamos fazendo algo quando, na verdade, nós estamos. Então, comer sem pensar, comer em excesso, não comer o suficiente, algumas pessoas não comem. Comer sem equilíbrio, comer mal, lixo, açúcar, chocolate, fast food, refrigerante ou refresco, dependendo de qual parte do país você é. No sul, se você diz refrigerante, eles ficam, hã? Muita cafeína, muitas frituras, alimentos pré-prontos, excesso de sal nos alimentos. Agora é o seguinte, eduque-se. Sabe, quando eu era jovem, eu não sabia nada sobre o que estava comendo e sempre fui uma adolescente gordinha. Isso sempre causou-me muita dor. Eu costumava ser a última menina a ser convidada para dançar e, sinceramente, nunca me convidaram em muitos casos. Eu simplesmente não me sentia bem comigo mesma. Eu era fofinha. Eu não era, sabe, enorme, mas eu era fofa. E fofa é confortável se você fosse deitar em cima e descansar, mas isso é tudo. Mas acho que é uma maneira educada de dizer que não tenho excesso de peso, sou fofa. E então, eu era uma adolescente com excesso de peso, isso me deixava infeliz, mas não sabia nada sobre o que comer. Meus pais eram do interior, e então tudo era frito, e os vegetais não eram bem-vindos, nós tínhamos frango frito, ovos fritos, biscoitos, molho, carne frita, pastéis fritos, quer dizer, fritávamos tudo que tínhamos em casa. E quando eu voltava para casa do trabalho, ou melhor, da escola, meu pai trabalhava à noite e assim, muitas noites o que eu comia no jantar, minha mãe pegava um pacote de macarrão, daquele pacote pequeno, fervia, colocava uma lata de molho, punha uma cebola em cima, e então esse era o meu jantar. E então minha sobremesa era geralmente um pedaço de bolo com um monte de glacê por cima, e eu não entendia por que eu estava acima do peso. Eu não estava comendo nenhuma proteína, não estava comendo nada que fosse bom para mim. E as pessoas podem ter uma inteligência melhor se comerem direito. Bem, eles não estavam sendo pais ruins, mas não sabiam. Nós não sabíamos nada. E eu passei por muitos problemas de saúde até eu ler o meu primeiro livro, um livro simples sobre saúde e nutrição. E eu fiquei tão surpresa quando eu comecei a perceber o que estava colocando em meu corpo. Eu não tinha ideia do que eu estava colocando no meu corpo. Agora, muitas pessoas pensam que não é muito interessante passar seu tempo lendo um livro sobre saúde, mas se você quer se sentir melhor, é um ótimo lugar. Para começar, por exemplo, há um cheesecake popular que eu amava. Eu vou te dizer, quando eu chegava perto dele, eu comia vários. Num pedaço, meu velho problema ressurgia e eu comia vários. Até que um dia eu decidi procurar e ver o que tinha nele. A quantidade menor de calorias que encontrei foi 850 por pedaço e a maior foi 1.200. Eu não comi nenhum pedaço desde então. Sabe por quê? Aqui está o motivo, não vale a pena para mim. Veja só algumas coisas que não valem a pena se você sabe o que está fazendo. Outra coisa, viajamos muito, ficamos em hotéis, e eu não sei por quê, mas você sai da reunião e vem para casa e eles decoram o seu travesseiro com um chocolate? É desse jeito nos hotéis? Vamos te fazer dormir com chocolate e açúcar? Bem sabe, como a maioria das pessoas, eu pegava um bombom, parece bom, jogava na boca, comia sem pensar, até que um dia eu decidi ler o papelzinho na parte de trás. Cada um desses pequenos bombonzinhos tinha 100 calorias e era tudo açúcar. E eu não os como mais. Eu deixo lá, eu jogo fora, ou eu dou para outra pessoa que não quer se sentir bem, mas eu não. Eu não os como. Então, não estamos nos divertindo? Você não está feliz por ter ligado no programa hoje? E talvez esteja pensando, por que estou assistindo isso? Bem, talvez você precise disso, sabe? E então, eduque-se, leia os rótulos. Durma de 7 a 8 horas por noite. Agora, tem algumas raras pessoas que só precisam de 4 ou 5 horas de sono por noite, mas eu digo a verdade, se você realmente só precisa disso, então você deve se sentir realmente bem e energético quando acorda.
Às vezes, quando você é mais jovem, você pode ficar bem com 6 horas de sono, mas na minha idade, você precisa ir dormir à noite e você precisa de se levantar bem cedo. Estou bem melhor de manhã. Eu levanto às 4h30, 5h30. Eu vou dormir lá pelas 8h30, 9 horas. Eu sei que muitos de vocês acham isso insano, mas espere até você estar mais velho. Você vai parar de sentir como se tivesse que estar em tudo que está acontecendo durante a noite em todos os lugares e você vai dizer, não, eu acho que eu tenho que ficar em casa hoje e descansar. As coisas mudam quando você envelhece. Não estou dizendo que você deve ir para a cama às 8h30, levantar de manhã às 4h30, mas acho que é bom ter uma hora certa para dormir. O seu corpo funciona melhor se você tiver uma hora certa de dormir, sabe? E você deve dormir de 7 a 8 horas por noite. Então aí está. Água. Beba metade do seu peso corporal em água. Com certeza você está pensando, se eu fizer isso eu vou me afogar. Bem, é o seguinte, beba pelo menos uns 8 copos cheios de água. E então, isso ainda é um desafio para mim. Eu adoro água, mas a única maneira de fazer isso é mantendo-a perto de você o tempo todo. Beba muita água pela manhã. Isso ajuda você a começar bem o seu dia. Tudo aquilo que nós bebemos não precisa ter algum sabor, ou açúcar, ou cafeína, sabe? Muitas pessoas dizem, bem, eu não suporto água, eu não gosto de água. Sabe, algumas pessoas dizem que não conseguem beber água. Eu tenho uma netinha que ela não gosta de água. Bem, meu pai era assim e ele morreu com uma doença renal. Então, a água é a única coisa que irá limpar adequadamente os seus rins. Então, beba água. Não quer dizer que você não pode beber mais nada, mas beba muita água boa, fresca e limpa. Isso você vai odiar. Exercite-se. Certo, deixa eu te dizer rapidamente. Deus nos deu todas essas articulações porque devemos nos mover. Isso é o ponto principal. E então, quanto mais você se move, mais você poderá se mover. Quanto mais você fizer isso, mais poderá fazer. Quanto menos você fizer, menos você será capaz de fazer isso. Agora, esta é uma história muito longa e eu não tenho tempo para contar, mas alguns anos atrás, Deus falou um dia ao meu coração com muita clareza. Ele disse, se você não começar a cuidar melhor de si mesmo, incluindo exercícios regulares, você não vai estar forte para o último terço da sua jornada. Mais do que tudo, é importante para mim que eu cumpra o chamado de Deus na minha vida. E já vivi 2/3 da minha vida. Para alguns de vocês não significa nada, mas para mim significa que eu estou na parte de trás aqui. E eu tenho muito o que fazer ainda, e eu quero fazer, e eu quero me sentir bem. Então eu tenho que fazer um investimento aqui na frente, se eu for fazer isso. E eu posso simplesmente te dizer, e sei que para muitas pessoas também é assim o exercício, mas ele foi realmente a melhor coisa que eu já fiz para mim mesma. Sempre exercitar-me regularmente. Eu adicionei uma caminhada diária e, sabe, não custa nada caminhar se você não consegue mais nada. Saia e caminhe. Eu não tenho tempo para andar. Sabe? Posso apenas te dizer, para não termos mais discussões a respeito. As pessoas fazem o que querem fazer. Quero dizer, é simples assim. Eu era aquela... Ninguém era maior criadora de desculpas do que eu. Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupada, toda vez que eu tento me exercitar eu fico dolorida. Bem, isso foi porque eu tentei entrar em forma em 2 sessões. Sabe, você não pode fazer isso, é um compromisso, é um investimento, há muitas maneiras de você fazê-lo, você pode fazer em casa, não precisa pagar para fazê-lo, você pode caminhar, pode até se envolver em um esporte muito ativo que você realmente goste, mas só estou lhe dizendo, mexa-se. Todos nós precisamos nos exercitar, ou então você não vai se sentir bem. Então descanse, elimine tanto estresse quanto for possível da sua vida. Isso é legal, não é? Uau! Você diz, bem, eu não posso evitar, sou tão estressada. Bem, sabe o que mudaria muito disso? Não, eu não posso fazer isso. Não, eu acho melhor eu não me comprometer com isso. Não, eu realmente preciso ficar em casa hoje e descansar. Não, pequeno Johnny, você não precisa praticar 5 esportes na escola para eu ter que viver te levando de lá para cá. Escolha 1 ou 2 coisas que você gostaria de fazer. Não, é uma palavra que salvará a sua vida. Amém? Eu quero dizer que sempre que as pessoas quiserem ouvir um sim, não vai gostar se você disser não. Mas você é responsável por si mesmo. Amém? Então, juntamente com tudo isso, rir ao máximo que você puder. Meu Deus, aprenda a rir de si mesmo. Amém?
Vá a uma loja e leia cartões de aniversário engraçados. Eu faço isso e eles estão divertidos, alguns deles são hilários. Tenho um amigo engraçado. Tenho alguns amigos engraçados. Mike Shepard é um dos meus amigos engraçados. Ele me faz rir muito. E é sempre um pouco mais de si mesmo. E para fechar, deixe-me dizer que você precisa procurar viver uma vida equilibrada. E sabe o que quer que tenha sido para você hoje? Teve que ser rápido, talvez eu tenha dito muito em pouco tempo, mas se é água ou dormir, ou comer melhor, ou um pouco mais de exercício, descansar mais, ou rir um pouco mais, faça algumas coisas por você mesmo, porque você é valioso e nós queremos você aqui por um longo, longo tempo. Você